Você já se perguntou por que a gente deseja tanto quem nos ignora? Porque quanto mais você corre atrás, mais perde o valor? Porque, no fim das contas, o homem que dá tudo é o primeiro a ser esquecido. Essa não é só uma conversa sobre amor, é sobre poder. E o campo mais selvagem do poder humano é o desejo. Se você já cansou de correr atrás, de ser ignorado, de se sentir pequeno, esse vídeo é para você. 5 princípios brutais, não para conquistar uma mulher, mas para conquistar algo muito maior, você mesmo. Porque quando você para de implorar, são elas que começam a implorar por você. Nicolau Maquiavel disse uma vez: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase não é só sobre política, é sobre valor, escassez e desejo. Afinal, o que é o amor senão uma guerra invisível entre presença e ausência? Entre mostrar-se demais e esconder o suficiente? Quantas vezes você deu tudo e recebeu quase nada? Quantas vezes se curvou para ser escolhido e, no fim, foi deixado de lado? Talvez o erro esteja aí, no verbo escolher, porque o homem que precisa ser escolhido já perdeu o controle sobre si mesmo, já entregou sua coroa. Esqueça os gurus da internet. Aqui não tem frase pronta. Não tem truque de paquera. Aqui tem sangue. Sangue de séculos de filosofia, dor e silêncio masculino. 5 princípios baseados em Maquiavel. Não para manipular, mas para fazer você voltar a ser soberano. Porque homem que se implora não se impõe. Homem que se curva não atrai. Homem que se esvazia não é lembrado. Se existe em você um rei exilado, esperando o dia certo para reconquistar seu trono interior, esse é o momento. Mas te aviso, essas ideias doem, vão te quebrar por dentro, para depois te remontar, porque liberdade dói. Princípio 1. O prêmio invisível. Sabe aquele tipo de homem que entra em um lugar e não precisa dizer uma palavra? Não força charme, não exibe conquistas, apenas está. Enquanto os outros se curvam, sorriem à toa, se esforçam para serem notados. Ele permanece firme, silencioso, como um altar. E os fiéis sempre vêm. Isso não é arrogância. É estratégia existencial. É valor percebido, é escassez autêntica. Maquiavel disse que o príncipe deve desejar ser amado e temido, mas, se tiver que escolher, que seja temido. Mas entenda, temido não é ser agressivo, é ser intocável, valioso, raro. O erro da maioria dos homens é oferecer presença como esmola, sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre dizendo sim. E quanto mais se entregam, mais invisíveis se tornam. Porque amor, assim como poder, não é dado, é provocado. As mulheres não se apaixonam pelo que é fácil. Elas se apaixonam pelo que é difícil de decifrar. Não pelo cara que coloca ela no centro do mundo, mas pelo homem que tem um mundo próprio, onde ela quer entrar. Você já se perguntou por que alguns homens nem tentam, e mesmo assim elas vêm? Porque eles são o prêmio. E você? Imagine 2 perfumes, um escondido, raro, numa loja antiga de Paris, sem propaganda, sem anúncio. Outro, gratuito, borrifado na entrada do shopping. Ambos têm o mesmo cheiro, mas qual dos 2 te atrai mais? Nosso coração funciona assim. A mente deseja o que não se entrega fácil. O que é abundante perde o valor. Por isso, a primeira regra não é conquistar, é se tornar o troféu. Aquele que não busca, mas atrai. Que não se oferece, mas está presente de forma firme e seletiva. Isso não é jogar. Jogo é fingimento. Isso é viver com propósito. Você já foi o cara que manda mensagem e espera resposta? Que pergunta: será que fiz algo errado? Será que estou sendo demais? Se você já provou o gosto da humilhação, talvez esteja pronto para provar o sabor amargo e libertador da transformação. Homens inteiros não correm atrás. Eles caminham em linha reta e quem quiser, que acompanhe. Desviar seu caminho por alguém é abrir mão do que há de mais valioso. Seu eixo. Mulheres não querem ser o centro do seu universo.
Elas querem ser o eclipse em um universo que já gira. Elas desejam entrar em uma órbita que seja firme, segura, instigante. E isso só acontece quando você é capaz de estar presente, sem implorar. Capaz de olhar nos olhos e dizer sem palavras: você é incrível, mas minha vida é boa demais para ser sacrificada por um talvez. A escassez autêntica é afrodisíaca. Cuide do seu corpo por disciplina, não por vaidade. Cuide da sua mente porque você se respeita. Crie metas. Viva paixões. Seja um universo completo. E quando estiver ocupado demais vivendo sua grande obra, ela vai sentir sua ausência como uma presença forte. E aí ela virá. Mas não porque você a perseguiu, mas porque você parou de correr. A natureza odeia o vácuo. Quando você se retira, algo precisa ocupar esse espaço. E o desejo vai tentar invadir. E nesse momento, o jogo vira. Não porque você venceu, mas porque você nunca esteve jogando. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. É cheio, cheio de segredos, de dores guardadas, de conquistas não ditas. Esse silêncio não afasta. Ele atrai. Ele desperta o tipo de curiosidade que nenhuma palavra é capaz de gerar. Você já esteve com alguém que, no primeiro encontro, contou tudo? Cada trauma, cada sonho, cada ex-namorada? No fim da noite, parecia que você já tinha lido o livro inteiro. E o que acontece com livros que a gente lê rápido demais? A gente nunca mais volta. Agora pense naqueles livros que deixam perguntas, aqueles que te fazem fechar a página e pensar: o que será que vem depois? Esses ficam na nossa cabeça por anos. A mente ama o mistério. E o desejo nasce da imaginação. Maquiavel dizia: um líder sábio nunca revela todas as suas intenções. E o mesmo vale para quem quer ser lembrado, para quem quer ser desejado, não por covardia, mas por estratégia emocional. Quando você mostra tudo de uma vez, quando se despe emocionalmente, sem tempo, sem medida, ela não precisa mais imaginar. E quando não há mais mistério, o desejo morre sufocado pela previsibilidade. O homem mais sedutor não é o que fala pouco, é o que diz menos do que sabe. O que tem mais dentro do que entrega. Ele não mente, mas também não despeja tudo. Ele respeita o próprio silêncio. E esse silêncio, cheio de vida e significado, é o que faz dela uma exploradora. Ela vai tentar decifrar você, observar seus gestos, procurar falhas, rachaduras, e quanto mais ela tenta entender, mais presa ela fica. Você se transforma num enigma. E o enigma é o convite mais poderoso que existe. Mas atenção, não confunda isso com joguinho emocional. A diferença entre um mistério e uma manipulação está na intenção. Você não se esconde, você se guarda, você mostra camadas, revela fragmentos, mas mantém o núcleo protegido. Você deixa ela ver sua força, mas não exibe todas as cicatrizes. Mostra sua inteligência, mas não entrega o mapa completo da sua alma. Você abre o jardim, mas mantém o santuário trancado. E se um dia ela tiver a chave, que seja porque provou que merece entrar. A mulher não quer alguém que tenta convencê-la de tudo. Ela quer alguém que respeite o tempo dela, porque já respeita o próprio tempo. Ela quer sentir que está diante de um homem que não precisa ser entendido por inteiro, porque ele próprio já se entende. E isso é magnético. O homem que não se despe por carência, que não conta tudo no primeiro encontro, que não tenta emocionar para gerar pena, é o homem que provoca o fascínio. Sabe aquela sensação de tem algo nele que eu não entendo, mas não consigo parar de pensar? É isso. O segredo não está em dizer tudo, está em deixar algo não dito. É isso que cria espaço para a imaginação. E a imaginação é onde nasce o desejo mais forte. Quer um exemplo simples? Nos filmes, os personagens mais sedutores não são os que falam o tempo todo. São os que falam pouco, mas deixam uma tensão no ar. Eles nunca entregam o jogo inteiro. Falam com os olhos, com o silêncio, com os gestos. E é por isso que ficam na nossa cabeça.
Você pode ser esse tipo de homem, mas para isso, precisa aprender a conviver com o próprio silêncio, a respeitar seus próprios limites, a não se jogar nos braços de quem não pediu, deixar ela conhecer você aos poucos, e nesse processo ela vai perceber que está diante de algo valioso. E tudo que é valioso precisa de provas, de tempo, de merecimento. Ela vai tentar abrir suas portas internas. E você, calmo, vai mostrar uma de cada vez, como uma mansão antiga, mal iluminada, onde cada sala guarda uma surpresa. Mostre, mas nunca tudo. Preserve, mas sem ser frio. Demonstre, mas com limites. Não há poder no exagero emocional, há poder no ritual do cuidado. O amor verdadeiro não nasce de uma exposição descontrolada, nasce da descoberta gradual. Ela não quer o mapa completo, quer a jornada. Então escuta bem, ser inesquecível é muito mais poderoso do que ser desejado por um instante. Se você for previsível, vai ser esquecido, mas se for profundo, denso, misterioso, ela vai pensar em você quando ninguém mais estiver falando com ela. E isso é mais forte que qualquer truque de sedução. Não seja o cara que se entrega inteiro na primeira conversa. Seja o universo que ela vai querer explorar. Aos poucos, com respeito, com admiração. Porque o homem que tem silêncio com significado tem algo que nenhuma outra voz consegue competir. E é esse tipo de homem que não precisa gritar para ser lembrado. Você já passou por isso? Olha para o celular. Nenhuma resposta. Relembra a última mensagem. Analisa cada vírgula, cada ponto final. E num impulso, manda outra. Você tá bem? Fiz algo errado? Por que sumiu? Esse é o momento exato em que a atração morre. Não por maldade, mas por instinto. Porque o homem que não consegue conter o próprio desespero se torna emocionalmente frágil. E o que é frágil demais não é desejado, é evitado. Não importa o quanto você ame, o quanto se importe. Se suas palavras forem carregadas de ansiedade, urgência e dependência, elas não seduzem, elas sufocam. Maquiavel dizia que o verdadeiro líder é aquele que não se abala com o caos. Ele pode sangrar por dentro, mas por fora permanece erguido. Calmo, imponente, porque quem se mostra fraco demais diante do inimigo não conquista nem respeito, nem vitória. Agora, aplica isso no amor. O inimigo não é ela, é a sua insegurança, sua pressa, sua necessidade doentia de aprovação. Você se ajoelha antes mesmo da batalha começar e espera que ela te admire por isso? Aqui vai uma verdade dura. A emoção descontrolada é um convite ao desprezo. Homem que implora atenção, que se desespera com silêncio, que exige respostas imediatas, é visto como um menino perdido. E a mulher não deseja ser mãe. Ela deseja ser parceira de um homem que se sustenta. O homem que domina suas emoções não é frio, é estável. Ela pode te provocar, ignorar. Testar, mudar os planos. E você, respira, segue sua rotina. Sem drama, sem texto de 5 parágrafos. Porque você não negocia sua paz por uma mensagem azul visualizada. E isso a desarma. Não por frieza, mas por maturidade emocional. Você não está reagindo ao mundo lá fora, porque está centrado no seu mundo interior. Você não precisa do aval dela. Você se basta. E o homem que se basta é aquele que ela deseja pertencer. Mas atenção, você não se torna esse homem do dia para a noite. É um processo. É prática. É queda. É erro. Você vai sentir raiva, vai querer responder no impulso, vai errar, vai pedir desculpas, mas vai aprender. Vai respirar antes de agir. Vai observar o que sente e escolher como reagir. E quando esse momento chegar, você não será mais um animal emocional, você será um soberano, um homem que comanda o próprio reino interno. E quando ela perceber isso, ela não vai apenas gostar de você. Ela vai te respeitar, não por medo, mas porque diante da sua pausa, ela vê inteligência. Diante da sua calma, ela sente segurança. E diante da sua ausência de desespero, ela percebe valor, frieza controlada.
não é falta de sentimento. É sentir tudo e, mesmo assim, manter o eixo. É amar sem rastejar. É querer sem implorar. É se importar, sem abrir mão da própria honra, porque o homem que explode por qualquer provocação, que exige atenção como uma criança carente, que se perde num "você sumiu", não é atraente, é previsível, é fraco. E o que é fraco gera pena, não desejo. Não se trata de ser de pedra, mas de saber a hora de calar, de esperar, de observar. Porque muitas vezes o silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar. Não é ausência, é presença soberana. É você dizendo com o olhar: eu sei quem eu sou e não vou me perder para te convencer disso. Da próxima vez que o caos bater, respire, fique no seu corpo, volte para o seu centro. Lembre-se, você não precisa provar nada para quem não enxerga o seu valor. O homem que domina suas emoções não reprime a humanidade, ele honra sua realeza. E a mulher que reconhece isso entra em estado de reverência. Porque esse tipo de presença não se encontra por aí. Quantas vezes você se calou quando queria gritar? Quantas vezes deixou passar uma falta de respeito, com medo de parecer difícil demais? Quantas vezes sorriu, engolindo a dor? Pois é assim que muitos homens morrem, não de tiro, mas de concessão. Maquiavel observava isso em reis. Não eram derrubados por inimigos, mas por pequenas concessões, territórios cedidos em nome da paz, do agrado, do medo, no amor. A mesma coisa acontece. Homens dizendo sim quando queriam dizer não, aceitando brincadeiras que machucam, ignorando faltas de respeito disfarçadas de charme. Cada vez que você cede o que não devia, um pedaço do seu respeito próprio morre. Você acha que está sendo gentil, mas ela sente que está lidando com alguém que não se valoriza. E sem respeito, não existe desejo. Pode até existir carinho, afeto. Mas tesão? Nunca. Porque o respeito é o útero do desejo, e o respeito nasce onde existe limite. Limite não é grito, não é ameaça. Não é frieza, limite é a linha invisível que diz: até aqui você é bem-vinda, daqui para frente, não mais. E um homem sem essa linha não é um território, é um tapete. Ela testa, sempre, às vezes consciente. Às vezes só para ver se você tem espinha ou só músculos. Chega atrasada, demora para responder, brinca com desdém, faz convites de última hora. E cada gesto dela é uma pergunta silenciosa. Você se ama o suficiente para me dizer não? E quando você diz sim, com medo de perdê-la, ela percebe que já te perdeu. Porque o homem que não se escolhe não pode ser escolhido. Agora imagina dois cenários. No primeiro, ela brinca com você te diminuindo. Você ri, engole seco e responde: "Ah, para, eu sou de boa". No segundo, ela faz a mesma brincadeira e você responde, calmo e direto: "Não achei engraçado". No primeiro, você conquista o riso. No segundo, você conquista o respeito. E o respeito acende o desejo. O homem que impõe limites carrega uma tatuagem invisível. Eu sou valioso e não aceito ser tratado como algo barato. Isso choca, isso intriga, isso atrai. Não porque você está jogando, mas porque está vivo por dentro. E a mulher sente isso. Ela percebe que você não está tentando agradar a qualquer custo. Está apenas sendo fiel a si mesmo. E aí vem o paradoxo. Quanto mais você está disposto a perdê-la, em nome da sua dignidade, mais ela sente que achou alguém digno de ser conquistado. Porque o homem que aceita tudo por medo de ficar sozinho, já está sozinho. Abandonou a si mesmo. Mas o homem que permanece inteiro, mesmo diante do desprezo, do teste, da provocação, esse cara irradia algo raro: poder. E aqui chegamos ao final. A virada. O homem soberano de si. Aquele que, mesmo amando, não se ajoelha. Mesmo sentindo, não implora. Mesmo desejando, permanece firme. Ela chega linda, intensa, magnética. Mas você não gira em torno dela. Você não abandona a academia, suas metas, seus amigos, sua rotina. Porque ela não é o sol,
Você é, e ela é uma lua, que pode iluminar, mas nunca comandar. Maquiavel dizia: quem depende da boa vontade alheia nunca será livre. No amor, essa verdade é ainda mais cruel. Você quer ser desejado? Então pare de viver como um súdito, seja rei. O homem soberano não implora presença, ele constrói uma vida onde ela queira estar. Ele ama, mas continua treinando. Ele sente, mas não abandona seus projetos. Ele se entrega, mas não desiste da missão. E é por isso que ela fica. Não porque você gritou, mas porque você vibrou. Você pode ser esse homem. Não amanhã, não depois que ela responder, mas agora, quando decide silenciar o impulso, quando decide levantar mesmo com o peito em chamas. Porque é isso que reis fazem. Eles sentem, eles desejam, mas não se ajoelham. 5 regras, 5 espelhos quebrados, 5 portais para dentro de si. Isso aqui não é um manual de conquista. É um mapa para que você não se perca de si mesmo enquanto ama alguém. Você quer ser desejado? Então pare de mendigar, volte para o centro, reconstrua seu trono, sente-se nele. Porque o homem que se escolhe primeiro é o único que pode ser verdadeiramente escolhido depois. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Agora comenta aí, qual dessas 5 leis te acertou no estômago? Qual delas você mais evita, mas sabe que precisa aplicar? E se quiser continuar essa jornada, o próximo vídeo te espera. Ele não é para qualquer um, mas talvez seja para quem já entendeu quem realmente é.